Nem sempre temos um manual para entender a história. Historiadores são os responsáveis por compreender as incríveis descobertas feitas por arqueólogos. Quando historiadores não conseguem fazer isso, a tarefa passa para os cientistas. Porém, os cientistas também não têm certeza sobre todos os mistérios antigos, deixando-nos com fragmentos do passado, que não conseguimos entender. E é isso que vamos explorar neste vídeo. Preparem-se, pois estamos prestes a mergulhar em uma descoberta verdadeiramente incrível. Simbora! Uma ponta de flecha foi encontrada no século XIX, em um sítio da Idade do Bronze, chamado Morrigan. Ele fica às margens do Lago Beale, na Suíça Ocidental. Surpreendentemente, essa ponta de flecha foi identificada como sendo feita de ferro meteórico raro, datando do final da Idade do Bronze, por volta de 900 a 800 anos antes de Cristo. Acredita-se que essa ponta de flecha seja uma das várias encontradas no local, sendo as outras feitas de bronze. Com apenas 2,9 gramas e medindo cerca de 1,5 polegadas de comprimento, esse artefato celestial agora está guardado no Museu Barney. A descoberta de isótopos de alumínio, 26, de uma liga de ferro e níquel, que só é encontrada em meteoritos, confirmou sua origem extraterrestre. Curiosamente, a composição desse metal não coincidia com a do meteorito de ferro, Von Bohr, levando os pesquisadores a sugerir que a fonte mais provável era um meteorito encontrado na Estônia. Essa descoberta é um testemunho da extensa rede de comércio, que estava ativa durante a Idade do Bronze na Europa Central. Nas profundezas do mar Mediterrâneo, um salva-vidas descobriu um raro disco de mármore, de 2.500 anos, perto da praia de Pomachim, no sítio arqueológico de Avneon, em Israel. Este grande disco de mármore branco, com cerca de 8 polegadas de diâmetro, foi projetado para proteger antigas embarcações e afastar o mal-olhado. Identificado como um motivo ocular ou optimoi, em grego, tais discos adornavam a proa de navios de guerra e navios mercantes antigos, agindo como um par de olhos, que olhava para a frente e alertava sobre perigos. Artefatos semelhantes dessa época são raros, e apenas 4 itens semelhantes foram descobertos no Mediterrâneo. O sítio de Avnian revelou muitas descobertas da Idade do Bronze, incluindo itens de ouro, pontas de flecha de bronze, e figurinhas do deus Baal, indicando o uso contínuo do local, desde a Idade do Bronze até o período medieval. Imagine os antigos marinheiros que navegaram por essas águas, orientados pelos vigilantes discos de mármore. Como eles criavam e fixavam esses artefatos únicos em seus navios? Quais outros segredos aguardam sob as ondas, esperando serem descobertos? Essa descoberta oferece um vislumbre fascinante das práticas marítimas e crenças de uma civilização antiga, conectando-nos a um passado repleto de mistérios e magia. Em Istambul, uma cidade rica em história e cultura, foi revelada mais uma joia escondida. Uma capela misteriosa, descoberta no distrito de Bagsalar. Esta estrutura histórica, cuja origem e construtores permanecem desconhecidos, está desprotegida e em condições precárias, levando os arqueólogos a pedir escavações na região. O edifício, que se assemelha a uma passagem, quando visto de longe, é postulado como uma capela, cercada por locais de trabalho e até uma escola. O arqueólogo Omer Farouk-Yavaski, que notou a estrutura enquanto pesquisava mapas da cidade, a encontrou em mapas antigos, onde a estrutura era identificada como Ayasma, significando água sagrada. Ele observou que havia uma aldeia grega na região, durante o período otomano. Curiosamente, os moradores locais se lembram do local sendo usado como uma fonte há 25 a 30 anos. O distrito de Bagsalar, conhecido por seus vinhedos, foi habitado por pessoas não muçulmanas durante o período otomano. Essa descoberta pede escavações detalhadas e proteção, oferecendo um vislumbre da tapeçaria multicultural do passado de Istambul. Como essa descoberta poderá remodelar nossa compreensão da rica herança de Istambul? É um mistério tentador esperando para ser desvendado. Se você traduzir o nome Saymalutash do antigo idioma kirguiz para o inglês, terá pedras bordadas. Essa é uma descrição um tanto poética dessas pedras esculpidas e pintadas nas montanhas de Tagus Toro, no Quirguistão, nas altas vales montanhosas da região.
Os arqueólogos acreditam que a arte nas pedras foi criada cerca de 4.000 anos atrás. O local tem uma incrível quantidade de artefatos. Até agora, encontramos mais de 90.000 desenhos em pedra, chamados petroglifos, e é provável que ainda haja mais para serem descobertos. O local é dividido em duas partes, separadas por um lago. Esses petroglifos mostram diversas cenas, como rituais xamânicos, grupos de pessoas caçando animais e até mesmo relações sexuais. Também parece que, em algum momento, haviam pessoas vivendo aqui, mas quando elas se estabeleceram aqui há 2.800 anos, os petroglifos já existiam. Sacerdotes Saka vieram aqui para fazer rituais de sacrifício, possivelmente atraídos pela importância espiritual desses petroglifos. A cultura que criou esses petroglifos provavelmente sempre será um mistério. O urbacro catino, também conhecido como o Graal de Gênova, é um artefato muito antigo, cuja história se perdeu ao longo do tempo. De acordo com lendas, ele foi trazido para Gênova, na Itália, em 1101, por Guglielmo Imbriaco, depois de ser capturado durante a Primeira Cruzada, quando Cesareia foi conquistada. Há outras histórias interessantes sobre ele. Quando chegou à Itália, diziam que era o prato usado por Jesus Cristo durante a última ceia. As pessoas na época achavam que era feito de esmeralda, mas estudos posteriores, na época de Napoleão, mostraram que não era verdade. Apesar de parecer feito de uma pedra preciosa, na verdade, é de vidro soprado, o que significa que não poderia ser da época de Jesus. No entanto, ainda não sabemos o que exatamente é. Os povos Pueblo que viveram no Canyon Chaco, no Novo México, nos Estados Unidos, tinham mais dedos nas mãos e nos pés do que a maioria das pessoas? Se não, eles provavelmente pintaram de propósito esses dedos extras nas pegadas de mãos e pés, que decoraram as paredes de suas casas. Uma pesquisa sobre os restos dos povos Pueblo mostrou que um número acima da média deles tinha dedos extras, mas essa característica ainda era rara, representando menos de 1/10 da população. Se as pegadas nas paredes de suas casas mostrassem 5 dedos nas mãos e nos pés, não seria surpreendente, mas o que é notável é que essas pegadas nas paredes tinham 6 dedos. Os arqueólogos acreditam que as pessoas com dedos e dedos dos pés extras eram vistas como abençoadas pelos deuses. Portanto, uma pessoa com 5 dedos convidaria alguém com 6 dedos para deixar suas pegadas nas paredes, como uma forma de receber bênçãos. Os Pueblo viveram na região desértica do Canyon Chaco há mais de 1000 anos, e ainda há muito que não sabemos sobre eles. A joia Midlerham foi encontrada por pessoas que usavam detectores de metal perto do Castelo Midlerham, na Inglaterra, em 1985. Essa descoberta mudou a vida de Ted Seaton. A joia é, na verdade, um pingente de ouro do século XV, que talvez tenha sido usado como um relicário em algum momento. Quando a encontraram, estava vazia por dentro, exceto por alguns pedaços de tecido. O pingente é muito detalhado, com uma safira azul e cenas religiosas gravadas em ambos os lados, incluindo uma representação da crucificação. Alguns historiadores acham que essa joia poderia ter pertencido a Anne Neville, a esposa de Ricardo III, devido à presença da safira azul e imagens de santas femininas, sugerindo que talvez tenha sido um presente relacionado ao parto. Em 1986, Ted recebeu permissão para vendê-la, e conseguiu 1,4 milhão de libras por ela. No entanto, o governo britânico não permitiu que ela fosse exportada para um comprador estrangeiro e, em vez disso, arrecadou fundos para comprá-la e adquiriu por 2,5 milhões de libras, para o Museu de Yorkshire. No Egito, arqueólogos encontraram câmaras esculpidas em rocha misteriosas, que datam do período ptolemaico, de 304 a 30 a.C. Essas câmaras tinham importância religiosa e eram conectadas por pequenas portas nas paredes de pedra. Algumas tinham nichos, bancos e depressões, enquanto outras eram túneis naturais, criados pela água ao longo de milênios. Cordas ou alças de agarre estavam perto das aberturas, mas não parecem ser túmulos. A única decoração era algumas pequenas figuras esculpidas em um dos pontos de entrada. A função exata dessas câmaras ainda é um mistério. Embora estejamos no século XXI, ainda não desenvolvemos um olho protético totalmente funcional. A evidência disso
é um olho falso encontrado em um crânio humano, na antiga cidade de Shahri-Sukht, no Irã, que tem quase 5.000 anos. Esse olho era feito de uma mistura repugnante de gordura animal e alcatrão, pintada de dourado, e foi colocado na cavidade ocular da pessoa. Acredita-se que a destinatária fosse uma mulher alta, que talvez fosse uma sacerdotisa. O olho protético era tão bem feito, que incluía fios de ouro para simular vasos sanguíneos. Mesmo os antigos egípcios, conhecidos por suas habilidades médicas avançadas, não tinham olhos protéticos tão antigos. O monumento Hacton, em West Sussex, Inglaterra, é uma construção antiga do século XVIII, com uma história misteriosa. Acredita-se que tenha sido encomendado por Lord Halifax, mas não sabemos o motivo. Embora tenha sido usado como local para banquetes, também circulam lendas sobre ser um bordel no século XIX, embora não haja provas sólidas disso. Eventualmente, o monumento foi demolido em 1782. Houve relatos de eventos sobrenaturais perto do monumento Hacton, incluindo avistamentos de fantasmas, e até tijolos que, supostamente, voaram por conta própria. Outra invenção antiga que ainda é útil hoje, é a Ponte Arcádico, na Grécia. Ela foi construída há cerca de 3.200 a 3.300 anos como uma ponte para carruagens, mas é tão bem feita que ainda suporta carros modernos. A ponte é parte de uma antiga rota militar grega, e é conhecida por seu estilo de construção robusto, usando grandes pedras de calcário sem argamassa. Ainda é usada hoje, e é a ponte em arco mais antiga da Europa, e possivelmente do mundo. Bom, e o que você achou dos mistérios do vídeo de hoje? Comenta nos comentários, queremos saber. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você será o primeiro a ficar por dentro de todos os novos vídeos que estão a caminho. Agradecemos muito por nos acompanhar. Até logo!